Jaque, quando você fala em deixar que a vida aconteça por nós e não que a gente faça a vida acontecer, seria algo como deixa a vida me levar? E os sonhos ou as metas que queremos alcançar ou realizar? Isso é do não ser? Da vida homogeneizada? Aí ela diz que sempre que ouve eu falando, né, que deixar que a vida aconteça, de a gente ser o passageiro, né, observar o filme, que isso pode soar como deixa a vida me levar. Eu achei muito interessante, gente, a pergunta dela, porque isso é a sensação que muitas pessoas têm quando escutam, né, sobre a gente não interferir no processo e aguardar, né, ouvindo nossa autoridade interna, não agir de acordo com a cabeça, né? Não iniciar as coisas, não sair causando as coisas, porque a gente tem essa pressão mental para sair fazendo as coisas. Metas, não que eu não que eu me recorde, mas a gente não vai ver essa palavra na linguagem do desenho humano, porque metas é da cabeça, né? Então, e sonhos? O que que é de fato os nossos sonhos? Será que é aquilo que a gente sonha? Porque é muito relativo. Então, o que que é o sonho para alguém? Então, o sonho de alguém pode ser casar, pode ser ter filho. O sonho de alguém pode ser, né, se tornar CEO de uma grande empresa, se tornar um cientista famoso. Agora, esses sonhos, né, aquilo que você acredita que é o teu sonho, é seu, né, tá vindo do seu ser ou tá vindo do teu não ser, das tuas aberturas? Porque quando a gente sonha, a gente tá sempre sonhando com algo que a gente não tem, né? Então, quando a gente já fala de meta, de sonho, então é atingir algo que a cabeça, né, acredita que não tem para preencher, para tentar, né, consertar a sensação de falta que vem das nossas aberturas. Então, no momento em que a gente, né, se impõe metas e quer vencer nossas limitações e tudo isso, já a gente já está tentando ali, né, ser algo que a gente não é. Agora, na minha visão pessoal, tá? No meu processo, com o meu experimento, o que que eu percebo, o que que eu vejo que funciona para mim a longo prazo, né? Então eu substituiria a palavra metas por propósito de vida e por desejos, porque eu conheço o meu desenho, né? Então aí entra essa parte mais avançada do PHS, que é essa análise que eu não faço, só a Meris que faz. Então eu sei que a minha motivação pessoal é o desejo. Então cada pessoa vai ter sua motivação pessoal ali. Então, uma vez que eu sou convidada, né, e esse convite ele é aceito de acordo com a minha autoridade interna e que eu vivo isso, que eu vou constatando, eu vou operar pelo meu ser. Então, quando eu recebo um convite, eu uso e abuso daquilo que é consistente em mim, que é a minha criatividade, né, a minha capacidade de transmitir, de lutar por um propósito, de luta. Então, eu sou uma projetora e energia. Então, no momento em que, né, eu tenho esse convite, então eu tenho uma energia ali para a luta. Então, é claro que dentro disso, dentro daquilo que eu sou e que eu me conheço, o que eu sou desenhada para fazer, eu tenho sim o meu propósito a longo prazo. Eu tenho sim os meus desejos. Então, dentro disso, dentro do que eu sei que é a minha natureza, do que é correto para o meu desenho, então é claro que eu tenho sim uma visão a longo prazo. Agora, eu não coloco metas porque, como eu sou uma pessoa esplênica, eu coloco assim organizações diárias, né? Então, é diferente. Isso é muito relativo, porque para cada desenho, para cada pessoa vai ser diferente. Então, por exemplo, eu tenho o centro G definido no meu desenho. Então, não é que eu preciso de uma meta, mas não só do centro G, mas da porta 14, que eu tenho também, né, na linha 4. Eu preciso ter uma direção específica. Então, para todo o meu propósito ser realizado, eu funcionar, então eu preciso de uma direção, mas não necessariamente uma meta.
Então eu não me imponho assim metas mais, eu vou alcançar isso a longo prazo, eu vou fazer isso, porque toda vez que eu tento, mesmo eu tendo o centro G, né, mesmo eu tendo essa força vital para saber a direção, toda vez que eu coloco, e mesmo tendo o meu ego definido, toda vez que eu me imponho uma meta, eu nunca consigo atingir porque, né, a pessoa que é esplênica vai estar lidando com o agora sempre. E no agora tudo pode mudar para mim. Tudo pode mudar. Então, muitas vezes na minha vida, eu acabo seguindo uma direção que eu vi, né, algum desejo, só que não é do jeito daquilo ali que é imposto como uma meta, tá? Então, por exemplo, né, em termos profissionais, né, dentro do meu desenho, das minhas definições, com os meus canais todos, com as minhas portas, com as minhas linhas, cruz de encarnação, perfil, tudo que eu já, né, vi sobre mim, tem algumas coisas que sim, que eu percebo que eu sou capaz e desenhada para realizar. Então, mas eu não me imponho isso, porque a meta ela impõe. Então, uma vez que eu vejo e eu percebo aquilo, eu nem preciso colocar uma meta, porque a próprio fractal me traz isso. O próprio fractal me traz isso. Um dos meus sonhos é ser roteirista. Eu amo escrever, né? E tenho toda essas habilidades, esses canais criativos. E é meu maior sonho, é ser roteirista. Só que eu não coloco isso como prazo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou para tal lugar, vou fazer tal curso e tal. E eu vejo que aos poucos a vida, como eu tenho esse desejo, né, de escrever histórias de outras pessoas também, de contar histórias e de algum dia poder transmitir isso através das lentes, porque eu sou fotógrafa de formação, sempre teve ali em mim, e é o meu canal transmissor, o 2644. Então eu tenho esse desejo e sonho, né? Posso dizer assim, porque eu já falei algumas vezes essa palavra sonho. Entretanto, mesmo eu tendo, né, um egão para isso, eu não vou me estabelecer uma meta para eu alcançar isso, porque eu já entendi que se for correto para mim, vai vir um convite. Então isso não está nas minhas mãos e isso é viver o nosso desenho. Viver o nosso desenho porque à medida em que eu vivo agora, como eu posso transmitir uma mensagem no agora? Estou aqui falando com vocês no agora. Como eu vivo a minha definição no agora? Isso, de alguma forma, leva para um convite. E se for correto para mim, se aquilo ali tiver no meu filme, eu vou viver aquilo ali sem eu ter que determinar ou estipular. Isso é fluir. E isso não é passividade. Porque enquanto eu tô fazendo o que eu tô fazendo agora, né? E no agora, tem muitas coisas que eu tenho feito, tem muitas coisas agora, eu não tô escrevendo nenhuma história, nenhum roteiro, nenhum filme, mas eu tô fazendo outras coisas. Entende? E nisso que eu tô fazendo agora, eu sim procuro dar o meu melhor, né, de acordo com a minha força vital. Então eu dou o meu melhor, mas ao mesmo tempo eu não vivo passiva, né? Eu não vivo, ai, nossa, amanhã eu não sei o que vai ser amanhã. Se alguém vem e me pergunta o que eu gostaria de fazer amanhã, e se eu, o que eu pudesse fazer amanhã, eu sei o que eu quero, eu tenho clareza. Porque não é só porque eu quero, porque eu tenho vontade, porque eu, inclusive, tenho ali a força vital para isso. É o que é correto para mim, porque eu não me imagino nem fazendo outra coisa mais na vida. Entende? Então, gente, é mais ou menos isso. É a gente, sim, conhecer sempre, cada vez mais, ser a gente mesmo, ter clareza de quem a gente é e de acordo com cada desenho. Por isso que eu digo para vocês todos, assim, em vez de vocês ficarem se estabelecendo um monte de meta, colocando um monte de lista, isso e aquilo, muitas vezes tem pessoas que colocam metas inalcançáveis, que é o que se vende aí no mundo homogeneizado, que eu acho que é insano, insano, estimular as pessoas a atingirem coisas que, sabe, elas não estão aqui para atingir, muitas vezes.
Em vez disso, você se aprofundar cada vez mais, conhecer melhor a si mesmo, sabe? Viver mais como você mesmo no agora. E assistir o teu filme é isso. Assistir o teu filme é ser você mesmo, é você dar o teu melhor no agora. E não tem problema nenhum com sonhar. Todo mundo tem sonho. Eu não sou contra os sonhos. Agora, a questão é: esse sonho é teu? Porque eu, na minha vida pessoal, na maioria das vezes, eu percebi que eu estava sonhando um sonho que nem era meu. Eu vejo, esse sonho realmente é meu ou é um sonho da tribo? Né? Nem um sonho, um condicionamento da tribo, muitas vezes até uma necessidade, né? Lá dos canais tribais do meu pai e da minha mãe, que são todos tribais, entende? Então é aí que tá. Então, com os anos, conforme a gente vai vivendo o nosso processo de descondicionamento celular, a gente vai começando a perceber, de fato, o que é realmente nosso e o que é do outro. E nesse processo, você vai vendo, gente, que as suas metas, na verdade, não tem nada a ver com aquilo que a gente realmente veio realizar, que a gente precisa realizar e que a maioria dessas metas são todas criadas pela cabeça. E chegar nesse estágio é só o tempo, paciência, análises. Só a análise fundamental não basta, por isso que nós temos a análise de retorno solar, a análise de retorno de Saturno, a análise de cruz de encarnação, a análise de conectividade, porque às vezes se você dorme, né, uma pessoa que dorme junto, tá muito tempo na aura de um filho, de um parceiro, já mistura tudo, o que que é você, o que que é o outro. Então, em suma, gente, a gente, de fato, assim, a gente não tem clareza realmente. Essas metas que a gente coloca, a maioria das vezes é para nutrir o nosso não ser, é para alimentar o nosso não ser. Então, para você realmente reconhecer o que é correto para si, né, e se dedicar e se movimentar corretamente em direção, né, ao teu propósito, isso exige tempo. E não é uma meta. Então, conhecer a si mesmo, obter clareza do que é correto para si, não é uma meta. E nem tenha isso como meta de vida, né? Isso, em primeiro lugar, é um dever, né? E viver isso é um direito nosso, é nossa natureza. Então é isso.